Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Conexão Escola. Estamos eu, professor Wilson, e a professora intérprete Williane. Hoje nós trabalharemos com o seguinte título de aula: Eurocentrismo, Etnocentrismo e a descolonização de saberes e conhecimentos de povos e culturas. Considero essa aula muito importante, então eu peço que você tenha extrema atenção e esteja conosco. Nesta aula, abordaremos o conceito de modernidade, traçando paralelo com o eurocentrismo e as implicações geradas por tais ações. Problematizaremos como esses conceitos ainda estão presentes hoje em nossa sociedade e como podemos identificar e evitar tais caracterizações. Essa imagem, ela vem no sentido de propor uma provocação em vocês. O que é moderno? O que é ser moderno? O que é estar na modernidade? Trouxe aqui o significado de modernidade. Caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente ou a uma época relativamente recente, modernismo. O que existe ou passou a existir recentemente. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa definição para eurocentrismo. O eurocentrismo é o modo de julgar o mundo a partir de um ponto de vista europeu. Influência que política, cultural, econômica e socialmente a Europa exerce sobre outras variadas áreas, países, povos e culturas. Característica da pessoa eurocêntrica, que busca compreender o mundo tendo em conta somente valores europeus. Então, essas são as definições ou significado de eurocentrismo. Como seres sociais, precisamos compreender a sociedade em que estamos inseridos. Para compreendermos nossa sociedade, faz-se necessário historicizar alguns conceitos e, à luz das problematizações realizadas, pensar formas de intervir nessa sociedade para que, assim, tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. O próprio conceito de modernidade é ligado à história da Europa, tendo em vista que, para sua definição ou caracterização, temos que recorrer às transformações ocorridas na Europa, seja a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o uso da razão. Como essa visão de modernidade e eurocentrismo afeta as sociedades não europeias? Como esses conceitos, essa prática, essa forma de enxergar e perceber o mundo afeta as sociedades que não são europeias. É importante aqui destacarmos o seguinte ponto. O que acontece quando nós pensamos nessa visão eurocêntrica, nessa visão, nessa perspectiva eurocêntrica? Nós precisamos pensar que, fazendo do resto do mundo apenas espaços de reprodução do conhecimento produzido na Europa. É isso o que acontece no conceito de modernidade e no conceito de eurocentrismo, quando eles são aplicados para outras nações que não são as europeias. Nesta perspectiva, é produzido pelos europeus a definição do que é belo, do que é aceitável, do que é ciência
do que é cultura. Os valores europeus, então, passam a ser determinantes para classificar e julgar essas nações. Essas nações é como se elas não produzissem conhecimento, porque tudo, então, passa a ser analisado e julgado pelo olho europeu, pelo modo europeu de viver e interpretar o mundo. Com essas formas de pensamento, são anulados outros saberes, vivências, experiências e culturas, porque não se leva em consideração a existência dessas culturas, porque elas não são europeias, elas não têm essas questões como a utilização da razão, que seja, se não passou pelas revoluções como a Revolução Industrial, isso é uma característica europeia. Então a Europa, para ser moderno, tem que passar pelas mesmas transformações do que a Europa. E nós sabemos que o mundo e as culturas têm a sua própria dinâmica. Elas não acontecem ao mesmo tempo e em todos os lugares. Então nós precisamos tomar cuidado com essa forma de interpretar e julgar o mundo que seja, de analisar o mundo nessa visão eurocêntrica, nessa visão europeizante do mundo e do saber. Precisamos também tomar cuidado com as questões como o etnocentrismo. Vejamos aqui o significado de etnocentrismo. Visão de mundo própria da pessoa que considera a sua sociedade, sua nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. Então, se você considera a sua sociedade, a sua nação, seja o seu país ou seu grupo étnico, superior aos demais, você apresenta um pensamento, uma forma de agir etnocêntrica. E nós precisamos tomar cuidado, porque como seres que vivem em sociedade e tendo a nossa sociedade uma diversidade, nós precisamos então conhecer e respeitar essa diversidade que existe. Eu trouxe para vocês aqui agora uma campanha que foi divulgada na página do Senado Federal no Facebook, para que vocês tenham uma ideia do que significa. Por exemplo, xenofobia é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades e é crime de ódio. E quais são essas práticas que caracterizam? Fazer comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local em questão, inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas, ridicularizar o sotaque, acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que hoje mora, ironizar o tipo físico, comparar seu local de origem com o da vítima, ridicularizando-a, e considerar as pessoas inferiores intelectualmente devido à sua cultura. O que nós precisamos compreender é que vivemos em culturas diferentes. Embora vivamos em um único país chamado Brasil, a nossa cultura ela é diferente. A cultura do Sul tem as suas características, Nordeste as suas outras características, Sul, Centro-Oeste. E o que nós precisamos conhecer para respeitar essas culturas diferentes. Outra imagem também da campanha do Senado, ela traz essas seguintes situações. Se você já ouviu alguma dessas frases, sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir por perto. Não gosto desses haitianos aqui roubando nossos empregos. Eu não aceito ser atendido por um médico cubano. O Brasil deveria se separar do Nordeste. Isso, meus amigos, não é piada. É xenofobia, um crime com pena de detenção de até 3 anos e multa. E qual é o significado, então, de xenofobia? Receio, medo ou rejeição
direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita. É você apresentar hostilidade contra aquela pessoa. Aversão a estrangeiro, repugnância a pessoa ou coisas provenientes de países estrangeiros, refugiados sofrem a xenofobia em alguns países. E até mesmo dentro do nosso país, nós podemos identificar essas ações por parte de brasileiros para com brasileiros. Veja você. Aqui nós temos uma representação, uma foto de uma matéria jornalística e nós temos o símbolo da suástica nazista escrito Morte aos Nordestinos, feito por brasileiros para brasileiros. E digamos lá, nos comentários da notícia, veja o que aparece. Nordestino é campos de concentração para baianos já. Veja só você, como se tratam os baianos, como se dirigem aos povos nordestinos. Isso, meus amigos, nós não podemos permitir que exista. E o que é que nós precisamos fazer? Veja só, na própria revisão da aula, dos assuntos que foram comentados, nós buscamos definir, debater e problematizar os conceitos de modernidade, eurocentrismo, etnocentrismo e xenofobia. Procuramos problematizar por meio de publicações do Senado Federal e matéria jornalística situações de etnocentrismo. E também na atividade que eu vou apresentar para vocês, nós vamos ter algumas ideias de como é que o Brasil trata essas perspectivas. Percebemos, então, que nós precisamos buscar, com isso, fazer com que os estudantes, ou seja, vocês, percebam a sociedade em que vive e criem formas para intervir nessa sociedade visando o bem comum. E para essa atividade, nós temos a seguinte perspectiva. A Constituição brasileira, no seu artigo 3º, ela define a seguinte perspectiva. São objetivos fundamentais da República Federativa. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. 3º, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que é que eu proponho para vocês como atividades? Ler a matéria jornalística que fala sobre a xenofobia, aquela apresentada de Morte aos Nordestinos, analisar, justamente o artigo 3º da Constituição, e aí você considera que essas pessoas que praticam a xenofobia obedecem à lei máxima do país? Explique a sua resposta. Nós encerramos por aqui e aguardamos vocês para a próxima.